Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Amém. Pode se sentar, por favor. Em nome de Jesus. Legal, né? A igreja em obras é sempre sinal de um novo tempo, né? Quando, obrigado, quiser trazer uma Coca-Cola, um hambúrguer, tudo também. Dá pra você comer agora. Glória a Deus, né? Eu sempre tenho essa noção de que quando a igreja começa a movimentar obras, Deus está mexendo também no povo dessa igreja, né? É sempre bom ser reformado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós hoje iniciaríamos, né, o nosso segundo módulo. Fechamos aí o primeiro módulo na terça-feira passada, desse curso de liderança, e nós então concluímos liderança inteligente, a vida prática do líder cristão, onde nós falamos um pouco sobre a vida desse líder, né? Como lidar com determinadas situações, determinados desafios, né, que são colocados diante de nós. E hoje nós começaríamos o segundo módulo, liderança e diaconia, que vai falar sobre a vocação da igreja, o trabalho da igreja diante dessa geração, enfim, a nossa chamada diante do reino eterno. Mas foi proposto para nós uma aula extra, que geralmente eu faço essa proposta. Quando nós terminamos ali um módulo, eu gosto de trazer algum conteúdo a mais, alguma coisa para agregar, né? Então esse tema que eu costumo trazer no fim desse primeiro módulo é sobre a apostolicidade da igreja, e é um tema muito relevante, muito importante, e foi então trazido para nós esse desafio de hoje ministrar aos irmãos acerca desse tema. Porém, antes de começar esse tema específico, na última aula eu fui indagado pela irmã, que eu já esqueci o nome, Catiene. Irmã Catiene perguntou algo para mim acerca da nossa penúltima aula, né, que foi o tema ali, o líder de excelência, e ela demorou uma semana inteira com uma dúvida na cabeça e me perguntou só na outra aula, né? Então, puxão de orelha na Catiene, e em todos aqueles que estão com dúvida aí, não perguntam, tá bom? Irmãos, nós estamos aqui num ambiente de sala de aula, amém ou amém? Apesar de estarmos na igreja, mas nós já combinamos isso, foi ou não foi? Então, se alguém tiver dúvida, se alguma coisa que for falado você não compreendeu, ou se você tiver se você lembrar, mas a Bíblia fala uma coisa que eu não entendo direito e tal, que você levanta a sua mão, traz o texto bíblico que você está na sua mente, a gente vai conversar sobre ele, tá bom? Então não fique com dúvida. E a dúvida que a Catiene nos trouxe foi acerca de Provérbios, no capítulo 10, no verso 22, que diz, deixa eu abrir aqui o meu Provérbios, capítulo 10, verso 22, que diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores, tá bom? E ela me perguntou acerca de uma fala dentro de liderança, do líder de excelência, quando eu coloquei para a igreja que receber algo das mãos do Senhor ao mesmo tempo que é extraordinário, é terrível, né? E a Catiene ficou com essa dúvida, mas como terrível? Será que quando eu recebo algo de Deus, Deus me dá também um pepino, me dá também um BO, né, para eu resolver, ou me dá uma dor, ou me dá um problema, ou me dá... Não, a bênção do Senhor, como está escrito aí, é que enriquece, e Ele não acrescenta dores, né? Então Deus não acrescenta dores, a bênção do Senhor nos enriquece. Quando nós falamos que ao receber algo das mãos de Deus, estamos recebendo algo maravilhoso e terrível ao mesmo tempo,
nós nos referimos, por exemplo, àquela situação que aconteceu num ensino, numa parábola de Jesus, quando ele fala sobre eita glória, quando ele fala sobre os talentos, né? E ele diz lá assim, eita aleluia, vamos lá, quando aqueles servos vão, Mateus capítulo 25, tá bom? Se você quiser acompanhar, quando aqueles servos, eles são fiéis, o Senhor, ele fala assim, não é um ventilador não, é que eu não aqueci a voz mesmo, até o final fica tudo direitinho, tá bom? Pode deixar, não tem problema. Então, quando esse chefe, esse dono dessa terra, ele olha para esse servo que pegou o seu um talento e enterrou, e disse para o seu senhor, meu senhor, eu sei o quanto que o senhor colhe onde não plantou, espalha onde não juntou, e então fiquei com medo e enterrei o talento, estou te devolvendo. E ele fala, né, melhor coisa era ter deixado esse talento com os banqueiros e tudo mais. Então, não quero, né, me alongar aqui nessa devolutiva aqui para a irmã Catiene. Mas o que fica claro para nós é que quando recebemos algo das mãos do Senhor, recebemos junto com aquilo que é maravilhoso, que é uma bênção, que é tremendo, isso representa para nós também uma grande responsabilidade. E é nesse sentido a minha fala de que é terrível, porque irmãos, se você recebe de mim um presente, e esse presente te gera uma responsabilidade, e você não cumprir essa responsabilidade, tudo bem, né? Sou só eu mesmo. Agora imagina isso das mãos do Senhor. Deu para entender? Então quando Deus te abençoa, por exemplo, você ora a Deus e pede ao Senhor uma bênção familiar, você pede ali, por exemplo, que você seja pai, que você seja mãe, por exemplo, né? E Deus te concede, Deus te dá essa graça e você tem um filho. É algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo, olha a responsabilidade que nós temos de criar a criança no caminho que ela deve andar e apresentar ao nosso Deus, apresentar a palavra do Senhor para essa criança, para que ela seja bem instruída. Deu para entender? Amém? Amém? Então, fica aí essa devolutiva aí para os irmãos. E mais uma vez, tendo algum tipo de dúvida, pode levantar a mão. Às vezes na hora é mais fácil da gente entender ali a dinâmica do que estamos colocando e trazer algo mais assertivo aí para todos os irmãos, tá bom? Então nós vamos seguir hoje e vamos abordar aqui esse tema, a apostolicidade da igreja. Esse é um tema muito importante, irmãos, porque muitas vezes nós nos pegamos diante de um cenário e não sabemos responder a esse cenário. Mas como igreja de Cristo, nós temos a responsabilidade de conhecer bem aquilo que o Senhor nos faz participar, aquilo que o Senhor nos faz parte. Então precisamos entender quem nós somos como igreja de Cristo. E hoje nós vamos descobrir sobre a apostolicidade da igreja. Toda organização, ela tem ela precisa ter uma base na qual ela é estabelecida, né? Então você tem uma empresa, essa empresa tem lá os seus fundamentos. Você tem pode ser em qualquer área, você tem, por exemplo, uma ONG, que não é uma empresa, mas é uma ONG, ela tem lá os seus fundamentos. Então se ela for algo realmente muito bem fundamentado, ela vai durar muito tempo e ela vai dar muitos frutos, né? Mas se ela tiver uma base frágil, com pouca estrutura, ela vai ruir, ela vai desmoronar. Então, por exemplo, nós temos organizações como eu vou tirar do ambiente da igreja para você fazer um raciocínio lógico comigo, tá? Por exemplo, a empresa de refrigerantes, a Coca-Cola, né? É uma empresa centenária.
uma empresa que está aí e que passou por tantas crises, de tantos momentos em tantos países, e hoje é uma empresa que tem presença em quase todos os países do mundo. Fiz um estudo uma vez sobre a Coca-Cola e eu descobri que só não tem Coca-Cola nos países em que é proibido, mas aonde tem um comércio livre, ela está presente. Então você olha e fala, uau, né? É uma empresa que é muito sólida. Então, por exemplo, eu tenho um dinheirinho, vou investir. Em qual empresa eu vou investir? Né? Você vai procurar uma empresa sólida, uma empresa que você sabe que não vai se dissolver. No entanto, quantos bazarzinhos, quantos mercadinhos, quantas empresas nós vemos abrindo hoje e fechando amanhã? Sim ou não? Verdade ou não? Por quê? Porque não tem uma fundamentação, não tem uma base, nada conseguiu estruturar essa empresa. Então, quando veio ali algum tipo de problema, essa empresa ruiu, ela caiu, né? Então, toda organização precisa ter uma base. E se você quiser saber se essa base é sólida, se ela é boa, se ela é eficaz, você pode olhar para os frutos dessa organização e você vai ter essa noção. Com a Igreja de Jesus Cristo não é diferente. A Igreja de Jesus tem uma base, a Igreja de Jesus tem uma estrutura, tem uma fundamentação, né? E aí nós perguntamos, será que a fundamentação da Igreja de Jesus é boa? Né? Bom, vai-se lá 2000 e tantos anos de igreja, amém ou amém? Então me parece que é muito boa essa fundamentação. Na verdade, quanto mais antiga a instituição, mais nos mostra o quão sólida é o seu fundamento, não é verdade? A Igreja de Jesus Cristo, ela remonta ali milênios, e aí nós vamos descobrir o quê? Que a Igreja de Jesus, ela tem essa base sólida, porque a base da igreja é o próprio Senhor Jesus, amém ou amém? A base da igreja não é nada que não seja Jesus Cristo, Ele é a base, Ele é a rocha angular, Ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Tem um monte de texto bíblico que fala sobre isso. Mas eu separei um texto que fala sobre o momento chave, o momento em que Jesus faz a fundação da sua igreja. Jesus, ele fundou a igreja, ele pôs o fundamento da igreja, ele pôs a estruturação, o alicerce da igreja, que é Ele mesmo. E isso aconteceu, está registrado em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, quando Jesus está conversando com Pedro, e ele diz assim, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus, ele está estabelecendo ali a igreja. Aqui passa a existir a igreja. Isso é algo novo. Ninguém nunca tinha ouvido falar em igreja. Nesse contexto histórico e cultural, o que se tinham eram sinagogas e o templo. E aí Jesus, numa conversa com Pedro, fala assim, Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra, ou sobre esta rocha, eu edifico a minha igreja. E ele lança uma palavra sobre essa igreja que ele está edificando, e ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele segue dando instruções aqui para Pedro. Alguém vai dizer, não, mas então é Pedro que é a rocha de fundação ou de fundamento da igreja? Não, Jesus é a rocha. E tem outros tantos textos que vão apontar e dizer isso. Então ele está conversando com Pedro, fala, Pedro, tu és Pedro, olha Pedro, sobre esta rocha eu edifico a minha igreja. Então Jesus, ele é a rocha da estrutura de sua igreja, não é? Por que a igreja perdura tanto tempo? Por que a igreja não morreu? Por que a igreja não acabou? Por que a igreja não findou? Né? Qual a razão? Bom, a igreja não acabou, ela não faliu, não quebrou, porque a base da igreja é verdadeira, é sólida.
E mais do que isso, a base da igreja é viva, porque Jesus, sim, ele morreu lá naquela cruz, mas ele ressuscitou e subiu aos céus vivo, de onde reina. Amém ou não amém? Então a estrutura base da igreja é viva. Por isso que a igreja você pode pegar um prédio, colocar bases nesse prédio, alicerce, e subir esse prédio até uma determinada altura. A igreja você pode edificar e ela pode crescer o quanto ela tiver possibilidade de crescer, porque a base da igreja é Jesus Cristo, e ele é eterno e infindável. Jesus não chega ao fim, ele é eterno, e nós nunca jamais saberemos tudo o que é e tudo que representa Jesus, porque quanto mais você mergulhar em Deus, mais espaço para mergulhar você terá. Compreende isso? Então Jesus é a base, ele é a base da igreja. E essa base, a base apostólica da igreja, ela remonta aos tempos bíblicos. E aí nós vamos começar a entender o que é a apostolicidade da igreja e por que uma base apostólica. Né? Por que a base da igreja é apostólica? Porque Jesus fez assim. Jesus lança uma base, que é ele mesmo, e essa base é apostólica, ou seja, a forma como Jesus faz isso é a forma apostólica. E nós vamos ver isso no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos versos de 1 ao 4, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, e Bartolomeu, e Tomé, e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então nós vamos ver também em Marcos capítulo 3, versos 13 e 19, Lucas capítulo 6, versos 12 e 16, Jesus fazendo a eleição dos 12. Esses 12 discípulos foram chamados de apóstolos. Então Jesus, ele traz para a sua comitiva de fundamentação da igreja homens que vão seguir ensinando o que é a base, ou seja, seguir ensinando acerca de Jesus. Deu para entender? Jesus é a base. Jesus é a base. Então ele elege 12 homens, ele dá a esses homens uma nomenclatura, chama eles de apóstolos, e ele diz para esses homens: vocês têm que aprender de mim e depois ensinar a meu respeito. Eu sou a base e vocês vão me ensinar acerca da base. Deu para entender isso ou não? Então essa base lançada sobre a igreja, ela é uma base apostólica. Bom, a grande confusão e o problema que se tem, e aquilo que tem pegado algum desavisado pelo caminho, é a noção que muitas vezes alguém tem a impressão de que essa visão, ou esse mover apostólico, dá a impressão que é um mover novo, é um movimento moderno, uma ação renovadora da igreja, é para deixar o evangelho mais chique, ou é para deixar mais bonito, ou é porque alguém quer ser mais importante do que o outro. Alguém pode ter essa ideia, algum desavisado pode achar que esse mover apostólico é algo novo, algo moderno, que veio com novas lideranças, novas igrejas, as igrejas de comunidade. Mas nós vamos descobrir que não, nós vamos descobrir que na verdade, portanto, a base da igreja é apostólica, e desde o começo da igreja, Jesus determinou essa apostolicidade da igreja. Deu para entender isso ou não? Então esses movimentos das chamadas churches, não tem as igrejas pretas, churches e tal, não sei o que, irmão, cada um anda na revelação que tem, cada um faz da forma que tem, mas a igreja de Cristo continua sendo a igreja de Cristo. Amém ou amém? Você vai numa determinada comunidade de fé
e você vai encontrar ali irmãos sentados em bancos separados de irmãs, alguns com véu sobre o seu rosto, outros sem. Você vai em outras denominações, você vai achar um pastor pregando de bermuda e de chinelo em cima de um tambor, não é? E o que é certo, o que é errado? Esse é mais santo, aquele é mais santo. Não, nós temos que ter em mente que santa é a palavra de Deus, que santa é a doutrina de Cristo, que santa é a fundamentação da igreja, que é Jesus Cristo. Nós temos, por exemplo, movimentos, e eu não tenho material para te mostrar isso hoje, mas você pode pesquisar isso facilmente no Google. Nós temos movimentos de evangelização, por exemplo, dentro de penitenciárias, onde você olha para aqueles homens pregando a palavra e pensa, puxa, esse homem, se passar na frente de uma igreja, alguém vai perguntar se ele quer aceitar Jesus. E no entanto ele é um pastor ministrando para detentos que nunca ouviram falar de Jesus. Então nós vamos entender, e o apóstolo Paulo fala sobre essa dinâmica, né, de que para ganhar os loucos me fiz louco, para ganhar os sábios me fiz sábio. Então nós vamos entender Jesus falando, por exemplo, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar e voltarei e tal. Nós percebemos que existem pessoas de diferentes linguagens que precisam ser alcançadas. E elas precisam ser alcançadas pelo quê? Pela graça do Senhor Jesus. Precisam ser alcançadas pelo amor de Deus, para alcançar a eternidade com Cristo. Amém ou amém? Nós vemos, por exemplo, se você for numa reunião, por exemplo, de uma igreja que se reúne num hotel em Alphaville, você vai ficar um pouco assustado também. Não tem ninguém lá tatuado, loucão, falando gíria, mas tem ali alguém falando uma outra linguagem. Em vez de falar Deus, vai falar ali, sei lá, sobre o Criador. É outra linguagem, por quê? Porque aquele pastor está falando para grandes empresários, homens que têm muita cultura e muito dinheiro, muita posição, e acham que eles mesmos são seus próprios deuses, mas eles também têm direito de ouvir a palavra de Deus, e alguém tem que ter a linguagem para falar com eles. Então todos os povos precisam ser alcançados. O Senhor Jesus disse na sua ordem, na ordem apostólica do Ide, ele fala: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, de todas as tribos, todos os povos, todas as raças. Amém ou não amém? E isso varia, a linguagem como se trata isso, ela pode mudar. O importante é que você me ouça e entenda aquilo que eu estou comunicando com você. Amém ou não amém? Proponho aqui uma historinha para você entender a dificuldade da linguagem, né? O Dr. Rui Barbosa, que foi um dos constituintes, né, da Constituição de 1988, a Constituição brasileira, ele era um homem muito inteligente, um advogado brilhante, e alguém disse que ele só não ganhou a presidência da República depois da redemocratização porque ninguém entendia o que ele falava, né? E aí tem uma historinha, pastor, que diz assim, que o Dr. Rui estava sentado lá na sala dele, lendo o seu jornal, e ele escutou um barulho no quintal, e ele saiu e surpreendeu um garoto roubando uma galinha. E esse garoto estava com a galinha debaixo do braço, já para pular o muro, já para ir embora. O Dr. Rui então surpreende esse rapaz e diz para ele assim: não pelo bico do bípede, nem pelo valor intrínseco do galináceo, mas se transpôs os umbrais de minha propriedade para zombar de minha autoprosopopeia, juro-te que com os cordões metamorfos dos teus sapatos e minha bengala fosfórica reduzir-te-ei a cinzas cadavéricas. Aí o garoto olha para o Dr. Rui e fala assim: doutor, eu levo ou não levo a galinha? Entende? Então a questão não é como eu falo, mas a questão é se você me entende. Então existem muitos... Irmão, não sei traduzir isso que eu falei, tá? Eu decorei essa fala, tá bom? Tranquilo. Né? A questão é que aquilo que eu falo precisa ser compreensível para você. Então existem meios, formas de se pregar, de se falar o evangelho. E muitas vezes nós temos esse preconceito, né? Com essa ou aquela igreja que faz desse jeito ou daquele jeito. Cada um tem que andar na revelação que tem para falar ao público que foi chamado para falar. Amém ou amém? Amém ou amém? Pastor. Duas, vamos lá. Me permite fazer uma pergunta? Por favor. Se Jesus tinha uma única personalidade,
tinha uma personalidade única. Sim. Ele conseguiu, através dessa única personalidade, atrair vários povos. Foi. Várias pessoas, dentre judeus, mulher samaritana, com uma única personalidade. Foi. Após os apóstolos e alguns seguidores, mais específicos, 120, que estavam reunidos nos cenáculos, foram cheios do Espírito Santo. Eles tiveram também uma única personalidade, a personalidade de Cristo. Foi. Essa personalidade, através do discurso de Pedro, ele alcançou 3.000 almas. Sim. A igreja não teria que seguir essa personalidade? Deve e segue. Porque personalidade, a palavra personalidade vem do latim persona, que significa pessoa, que significa quem eu sou na essência. Então quem eu sou na essência não é mudado pela maneira como eu transmito aquela minha essência. Entende? Então a personalidade da igreja é transmissão de graça. Levar a graça para que todos sejam alcançados pela graça, pela salvação. Se você olhar Jesus e a linguagem dele, a personalidade dele não muda, mas a linguagem muda. Se você olhar, por exemplo, Jesus falando com Pedro, ele fala assim, para trás de mim, Satanás. Não é? Então é uma maneira como ele fala com Pedro naquele momento. E ele ganha Pedro. Pedro passa por uma crise falar. Com o próprio Pedro, numa outra circunstância, ele vai dizer para Pedro: você me ama, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Então a personalidade, né, a identidade, aquilo que sempre será. A essência, a base é sempre a mesma. Mas a forma e a maneira como se leva isso depende do ouvido ou da capacidade daqueles que podem ouvir. O apóstolo Paulo, ele ensina assim, para nós não nos... para nós, muitas vezes, não escandalizarmos ao outro irmão, nós devemos até mesmo nos tolher de algumas questões que são lícitas. Então ele fala assim: irmão, se o teu irmão se escandaliza se você comer carne de porco, então não come carne de porco perto do irmão. Entende? Por quê? Porque ele tem uma fé frágil. Não é? Então, o que ele está dizendo? Ele está quebrando esses paradigmas. Se você pegar, por exemplo, a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos, você vai ver Paulo trazendo um discurso completamente antagônico. A carta aos Gálatas, ele está defendendo os romanos. E a carta aos Romanos, ele está defendendo os gentios da Galácia. Alguém vai dizer, se você trocar as cartas, vamos dizer que o correio errasse, mandasse para o destino errado, ia dar ruim. Porque ele está falando, quando ele manda a carta aos Romanos, ele está falando para os romanos assim, ó, baixa a bola, porque a graça é para todos, porque a graça precisa alcançar, e você, ainda que vocês tenham o governo do império e tudo mais, mas nós precisamos entender que Jesus quer salvar a todos, todos têm igual importância, então vocês têm que diminuir. E lá para os Gálatas ele fala o contrário, porque lá eram eles, né, eram os gentios ali que estavam sufocando os judeus, né? Então ali ele fala o contrário, ele fala: olha, a salvação vem dos judeus, então vocês têm que né, tomar. Então imagina se trocar essas cartas. Você pega alguém que está de nariz empinado e fala: esse cara aí ele é empinado mesmo, aí o negócio fica feio. Entende? Então a personalidade da igreja é a mesma, tá? A mensagem da igreja é a mesma, mas a linguagem e a forma como você coloca essa verdade, ela precisa ser adequada ao público para que ela entenda essa verdade, para que essa comunicação seja perfeita. Mas hoje o senhor acha que a igreja mantém essa personalidade ou não? Em geral. A igreja de Cristo, sim. Agora é claro, né, irmão, é óbvio que tem muita coisa aí que é bagunçada, isso é verdadeiro, não dá para negar, né? Mas se nós falarmos do ponto de vista da eternidade, aquilo que Deus olha, olhando para a terra, fala: essa é a minha igreja, sim. A igreja de Cristo, aprovada pelo Senhor, mantém a sua personalidade. Nós é que precisamos individualmente buscar estarmos debaixo desses olhos aprovados do Senhor, ou aprovadores do Senhor. Respondeu? Irmão? Respondendo a mesma linha da pergunta dele. Esses dias teve uma polêmica no YouTube sobre uma igreja, casa, que até duplicidade com a outra igreja que é séria.
que ela lançou um chamado, que foi acho que foi dia 13 agora, Vem Novinha, né? Seria uma boca vermelha mordendo meu lábio e chamando as meninas com música de funk de fundo. Então isso aí Isso aí é difícil. Então, isso aí não tira a personalidade da igreja. Irmão, isso aí é o que eu estava falando aqui pro irmão. Aí você, não é questão de linguagem, aí você deixa de ser igreja de Cristo. Entende? Para eu abraçar um mendigo, eu tenho que falar de maneira que o mendigo entenda. Mas o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar a mensagem do Evangelho. Entende? Para eu falar com um bêbado, eu tenho que falar de maneira que ele entende, mas não o que ele quer ou como ele quer. Então eu não vou falar para um bêbado assim, não, vamos ali tomar uma pinga enquanto eu oro por você. Não posso. Entende? Porque a essência do Evangelho não pode ser mudada, A essência não pode ser mudada, de maneira alguma. Tem que então, ser assim, aquela essência, mas com uma forma diferente de ser falada, né? Exatamente. Mas esse que falou lá, eu achei muito pesado. Não, tem umas coisas, irmão, que assim, como o pastor Florisaldo colocou, não é igreja. Aí não é igreja de Cristo. Entende? Aí não é igreja. E nós vamos falar sobre a natureza da igreja aqui, né? Então, irmãos, tem coisa por aí que é estreito. Por isso que eu faço essa ressalva. Cada um anda na revelação que tem. Em algum momento, se esses camaradas lá da igreja Vem Novinha, se eles estão desejosos, né? Se eles estão desejosos de receber Deus, e eles estão orando e buscando, o Espírito Santo vai se revelar para eles, vai falar assim, não, vocês estão errados, e eles vão se consertar. Agora, se eles estão lá só porque eles querem se exaltar a si próprios, então Deus não tem nada com isso. E isso. o testemunho das meninas depois, que eles foram lá, elas falaram assim, eu fui na igreja da Igreja Preta, e o Espírito Santo trabalhou muito na minha vida. Quer dizer, Igreja Preta é uma forma, uma conotação meio negativa, não tem. Isso é muito complicado. Essa questão da particularidade de cada comunidade, irmão, isso aí dá programa Vejam Só, assim, um atrás do outro. Vocês já assistiram o Vejam Só? Muito bom. Muito bom, o programa de debate do pastor Heber Cocarelli, né? Muito bom. Então, assim, essas polêmicas de comunidades de fé, a gente não pode entrar aqui, senão, irmão, nós vamos ficar aqui mais 3 meses só falando disso. E acho que o único consenso que a gente vai chegar é que é tudo esquisito. Então, essas particularidades não vai. Nós vamos nos ater à base da igreja. Amém? Então vamos lá. Apesar do tema aqui não ser a história da igreja, que é fantástico, amo a história da igreja, nós podemos dizer de forma bem simples que a igreja de Jesus Cristo na terra é apostólica, né, diante de todas essas questões que nós colocamos. Não por ter o seu presidente fundador um apóstolo, e essa é a confusão que às vezes nós fazemos. A igreja ela não é apostólica porque o seu fundador é um apóstolo, então a igreja é apostólica. Não, mas sim pela sua doutrina embasada no ensino dos apóstolos. Então, o que é uma igreja apostólica? E isso aqui, irmãos, não é uma interpretação do professor, não é uma teologia que é feita, não, isso aqui é documento histórico de fundamentação da igreja, tá? Isso aqui são os concílios, a gente vai falar um pouquinho, tá? Os concílios foram sendo realizados e foi feita a estruturação e o entendimento da personalidade da igreja, tá? Então a igreja ela é apostólica, não é porque... Vou colocar nesses termos, depois a gente vai corrigindo, tá? Não é porque o fundador da igreja é um apóstolo que a igreja é apostólica, tá? Não é isso. A igreja, ela é apostólica por causa da doutrina apostólica da igreja. Entende? Então, a apostolicidade da igreja, ela não está ligada à pessoa que dirige aquela igreja, que fundou aquela igreja. Nós vamos descobrir que a igreja não se funda, né? A igreja não se abre, a igreja não se implanta, a igreja nós plantamos, né? A igreja é um organismo vivo que nós plantamos, conforme disse Paulo. Paulo plantou, Apolo regou, e o Senhor deu o crescimento. Então a igreja nós plantamos, tá bom? Mas aí às vezes nós temos essa ideia, o apóstolo Joaquim da Silva, às vezes tem algum apóstolo Joaquim da Silva, né? Deixa eu mudar então.
O apóstolo, não sei, irmão. O apóstolo lá abriu a igreja, então é uma igreja apostólica, foi o apóstolo que abriu a igreja. Não. A igreja, ela é apostólica porque ela é edificada através das doutrinas dos apóstolos. Deu para entender isso? Vamos construindo devagarzinho esse pensamento, nós vamos chegar lá, tá bom? Assim, independentemente da denominação, escuta isso, independentemente da denominação ou da corrente teológica dessa comunidade de fé, desse ajuntamento de crentes, independente dessa denominação, ela pode ser luterana, pode ser reformada, pode ser pentecostal, pode ser uma comunidade, pode ser a igreja católica que nós conhecemos, né? A igreja da religião católica. Independente disso, se ela se pretende igreja cristã, ela será apostólica, porque a apostolicidade da igreja, vou falar uma palavra bonita aqui, tá bom? A apostolicidade da igreja é sine qua non a sua autoridade. Esse termo sine qua non é um termo do latim que significa, é bem parecido com aquilo que se fala, sem a qual não. Então, a igreja não tem autoridade se ela não for embasada nos ensinos dos apóstolos. Entende isso? Por quê? Porque senão nós vamos começar a ter as igrejas do Vem Novinha. Entende? E os apóstolos nunca ensinaram sobre Vem Novinha. Então a autoridade da igreja, ela só há essa autoridade, ou seja, a igreja só é a igreja de Cristo se ela for apostólica. A sua autoridade é sine qua non a sua apostolicidade. Sem apostolicidade não há autoridade na igreja. E mais uma vez, vamos construindo devagarzinho aqui esse tijolinho por tijolinho, tá bom? A gente vai entender tudo ali já já. Mais uma vez, isso não é uma interpretação do professor, não é uma interpretação da faculdade, da universidade, não, isso aqui são documentos históricos que fundamentam a igreja que nós somos hoje, tá bom? Então, quando você fala assim, sou de uma igreja, a igreja tem uma história de 2000 e tantos anos, e nós precisamos olhar para trás e conhecer a nossa história para saber quem nós somos. Amém ou amém? Alguém olha para um empresário, né? O cara está lá, uma boa empresa e tal, e você olha só para ele, você não sabe a história dele. De repente aquela empresa já vinha lá do avô dele, né? Essa empresa já vinha do avô, que estava lá no fundo do quintal dele, o pai dele fez alguma coisa, quando ele assumiu e tal. Então há uma história, você precisa conhecer a história para você saber quem você é. Amém ou amém? Então vamos seguindo aqui devagarzinho. Note que o vínculo apostólico, ele é doutrinário, e isso é importante. O vínculo apostólico da igreja é doutrinário, ele não é hierárquico. Ou seja, não é porque alguém é um apóstolo que foi lá e abriu um salão e colocou lá a igreja tal, a igreja é apostólica. Não. A apostolicidade da igreja, ela é doutrinária, é pela doutrina que os apóstolos nos deixaram. Deu para entender isso? Vamos colocar de maneira simples. Quem é o fundamento da igreja? Quem é a base da igreja? Jesus. Tá. Aonde nós ouvimos na Bíblia, nós tivemos essa aula lá, acho que na primeira aula que nós tivemos, né? Nós aprendemos um pouco sobre a estruturação, né, da palavra de Deus, sobre a didática da Bíblia, né? Aonde na Bíblia nós vemos Jesus manifestado? Nos 4 evangelhos, né? Então abre para mim, por favor, a sua Bíblia no livro de Jesus. Tem não? Não? Não, mas como é que a gente aprende sobre Jesus? É verdade, desculpa irmãos, perdão. Abre lá no Evangelho de Mateus. Aí ficou mais fácil. Ou seja, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo Mateus. Essa seria a forma correta de se falar. O Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo Lucas, que não era um dos 12. O Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo Marcos, que também não era um dos 12.
O Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo João, que esse era um dos 12, assim como Mateus. Percebe? Então, o que nós conhecemos de Jesus? Aquilo que os apóstolos nos ensinaram. Uau! Essa é a apostolicidade da igreja. Essa é a doutrina da igreja. Os apóstolos que andaram com Jesus, que viram Jesus, que estavam com Jesus, ouviram de Jesus, e anos depois da sua assunção aos céus, anos depois da sua ascensão, melhor dizendo, aos céus, eles escreveram aquilo que eles ouviram, e é o que nós sabemos. Então a doutrina dos apóstolos nos ensina sobre a base da igreja, que é Jesus. Quem entendeu isso, diga amém. Está começando a fazer sentido para você, irmão? Devagarzinho a gente vai colocando os tijolinhos aqui, vai construindo aqui, tá bom? Então a doutrina da igreja é apostólica. Deu para entender que a doutrina é apostólica? O que nós sabemos acerca de Jesus é por meio dos apóstolos. Então a doutrina da igreja é apostólica. Então a igreja, ela é apostólica, e o vínculo da apostolicidade da igreja, ela é por meio da doutrina dos apóstolos, e não porque um apóstolo que se chamou apóstolo vai lá e abre uma igreja, então é uma igreja apostólica. A igreja, ela tem que ser apostólica para ter autoridade. E como eu já coloquei, quero falar para vocês aqui sobre essa natureza da igreja. O que é a igreja? Nós temos que saber o que significa igreja, o que é a igreja, né? Aí nós falamos, eu sou a igreja, né? Eu sou a igreja. Agora na pandemia nasceu essa questão, né? Fecha todas as igrejas, aí a gente vai para casa e aí a gente fala assim, não, mas eu sou a igreja não fechou, né? Irmãos, cuidado com alguns discursos, porque vem aí uma grande batalha. E a igreja precisa estar preparada e saber quem ela é, tá bom? E a igreja, deixa eu te dizer uma coisa, você não é a igreja, tá? Você não é a igreja, você compõe a igreja, você faz parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja não é um indivíduo, a igreja é um conjunto, certo? Por exemplo, o irmão, como é o nome do irmão mesmo? Daniel, levanta a mão assim pro alto. Aponta um dedo para cima assim. Tá todo mundo vendo o dedo do Daniel? Tá. Daniel, esse dedo aí é seu? É seu? Mas você é esse dedo aí? Não, né? Mas ele faz parte de você, né? Mas esse dedo sozinho, ele não é você, não é verdade? Você é você inteiro, não é? Deu para entender? Quando alguém levanta a mão e fala assim, eu sou a igreja. Opa, cuidado. Irmãos, mais uma vez, tá? Não tem problema nenhum alguém falar assim, não, mas eu sou a igreja, tal, numa pregação, no entendimento, para trazer uma comunicação, tá? Por favor, não vamos sair daqui falando, mas o professor falou que, tá? Vamos ter um entendimento e abrir o nosso entendimento. Eu estou falando do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista da igreja de Cristo na terra, tá bom? Então, você não é a igreja, você é parte. Por isso a igreja precisa se reunir. Por isso eu fiquei muito preocupado quando, com uma canetada, trancaram as igrejas, mandaram os crentes para casa, e os crentes sequer se preocuparam, né? Ficamos preocupados, não, mas eu posso morrer com a Covid, né? Então é melhor ficar em casa. Irmão, se você não estiver preparado para morrer, então você precisa entender um pouco mais acerca da apostolicidade da igreja, porque os apóstolos, é o sangue dos mártires que forjaram as bases da nossa fé. Deu para entender ou não? Pelo amor de Deus, irmão, não estou falando que você deve sair para a rua aí de peito aberto, né, comendo Covid. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas, irmãos, vem aí, sabe, de tempos em tempos o inimigo se reagrupa e vem contra a igreja. E nós temos que estar preparados, né? Porque no 3º século eles pegavam os cristãos e faziam, sabe o que? Eles amarravam os cristãos em grandes colunas de madeira, betumavam eles com óleo, com piche, e acendiam para iluminar o jardim do imperador. Domiciliano. Entende? E aí aqueles crentes falam assim, não, é para acender? Pode acender. Então nós precisamos entender que nós somos igreja,
porque cremos num Cristo que nos fala de coisas eternas. E hoje nós vivemos um discurso, usando um termo que se usa hoje mesmo, né? Um discurso muito Nutella. A gente vai para a igreja do recebe, do milagre, irmãos, Deus tem coisa para você, Deus tem milagre, Deus tem cura, Deus tem tudo isso, faz parte da natureza de Deus nos dar tudo que nós precisamos. Mas o que nós estamos dispostos a viver e a passar por amor àquele que morreu por nós e por fidelidade com Ele, né? Então, só um parênteses aqui que eu deixo para a igreja, né? Então, dentro dos concílios e dentro dessa organização da natureza da igreja, nós vamos entender e precisamos entender o que é essa igreja. E a igreja é justamente, ela tem uma natureza definida. O primeiro concílio que aconteceu é bíblico. Atos capítulo 15 fala do primeiro concílio. E eles se reúnem ali para discutir o que? O caráter da igreja. Eles estão reunidos ali porque eles estão com um grande problema. Jesus morreu, ressuscitou, subiu, deu autoridade para os apóstolos, e aí, de repente, eles se pegam com um grande problema, porque tem um apóstolo pregando para quem não é judeu. E agora, pode ou não pode? Eu fico imaginando, Tiago vai lá para Pedro assim, ô Pedro, o mestre não falou isso aí não, Pedro. Aí Pedro chama André, o que você acha? E agora? E o Paulo fazendo esses negócios? Aí alguém chama o outro lá e aí, não, a gente precisa entender isso aqui. Junta todo mundo, igreja de Jerusalém, concílio, se reúnem. E aí, o que a gente faz? Paulo, vai, prega, faz, porque você pode fazer, porque nós definimos que Jesus Cristo mandou fazer, então vai. Deu para entender, não? Isso é um concílio. Acontece que a igreja, ela segue viva, e Jesus segue atuante na igreja. E depois da morte do último apóstolo, que foi João, no fim do primeiro século, nós vamos ter os patriarcados. Eram 7 patriarcados, 7 grandes regiões, que tinham ali um líder, um bispo, alguém que cuidava daquelas regiões e tal, e eles começaram a se reunir em concílios para continuar definindo a natureza da igreja, porque os problemas continuaram surgindo. Por exemplo, numa determinada época, houve um líder, um homem, um pastor, sei lá, se a gente pode chamar de pastor, um homem chamado Marcião, por exemplo. E Marcião, ele dizia que não precisava ter nada de influência judaica na palavra de Deus. Tudo que ele lia e que parecia ser de influência da cultura dos judeus, ele tirava. Falou, não, isso aqui não é palavra de Deus, não precisa de nada disso. Ele fez isso por conta própria. Então a igreja começa a se reunir e fala, peraí, a gente precisa começar a definir o que é, o que não é, porque senão qualquer um faz o que quer. E então começou a se fazer essas grandes reuniões. E eu não vou falar sobre concílios, não é uma aula sobre concílios, que também é maravilhosa, faz parte da história da igreja, mas não é o nosso foco aqui. O que eu quero trazer para você é que nos concílios que foram reunidos ali, os líderes da igreja, foi determinada a natureza da igreja. Quando a gente fala determinado, dá a impressão que alguém juntou ali e falou, então acho que é assim. Não é isso. Não é que alguém definiu. Não, é que eles foram verificar aquilo que Jesus falou, aquilo que os apóstolos disseram, aquilo que estava dentro do entendimento do segmento natural da igreja. E aí eles compreenderam isso e sintetizaram dessa maneira. A natureza da igreja de Cristo, se você está anotando, por favor. A natureza da igreja de Cristo é una. Natureza é una, ou seja, ela é única, é uma igreja. Eu já falei isso várias vezes pregando em tantos lugares, aqui também já falei. Às vezes alguém pergunta, o senhor vai em igreja pequena? Eu falo, não, igreja pequena eu não vou, porque só existe uma igreja, a igreja de Jesus Cristo na terra, não existe igreja pequena. Existe uma igreja que se reúne num espaço menor, mas igreja pequena não existe. Assim como o senhor vai em igreja grande, não, igreja grande também não, eu vou na única igreja de Cristo. Bom, tem igrejas que se reúnem em espaços muito grandes. Aliás, tem igreja muitas vezes que se reúne num estádio de futebol para uma celebração específica. É uma igreja que se reúne ali. Amém ou amém? Então a natureza da igreja de Cristo é una. São 4 pilares da natureza da igreja de Cristo. A segunda natureza, o segundo pilar da natureza da igreja de Cristo, ela é santa.
A igreja é santa. Jesus vem para buscar a sua noiva, que é santa, que é sem mácula, que é sem mancha, que é sem pecados. Então a natureza da igreja é santa. Veja que quando alguém fala assim, eu sou a igreja, tá, mas nós não podemos declarar eu sou a igreja, porque a igreja é um corpo, e eu trago comigo os meus pecados, e eu tenho em mim a natureza que é santa, que é uma natureza divina, que vem pelo sangue de Jesus que me cobriu, que me santifica, que me torna santo, sim, mas eu tenho em mim a natureza adâmica, a natureza do pecado, que está em mim também, e que me reprova diante de Deus. Então, enquanto nós não tivermos o arrebatamento e o corpo glorificado, irmãos, nós vamos estar nessa batalha. Amém ou não amém? Então, quando nós falamos da igreja de Cristo, aí ela é santa. Amém ou não amém? Então, a igreja é santa. Terceiro pilar aqui da natureza da igreja de Cristo. Então ela é una, ela é santa, ela é católica. Como assim, professor? Católica? Não! Sim, a natureza da igreja é católica. A palavra católica é uma palavra que não foi traduzida do grego. É uma palavra que significa universal, tá bom? A igreja, a natureza da igreja é universal, ou seja, não há separação e divisão. Jesus não levantou 12 igrejas, ele fundou a igreja. Amém ou amém? Então a igreja, ela é universal. Aonde você for e tiver um povo reunido, embasado na doutrina dos apóstolos, essa igreja, ela é católica. Ela está em todos os lugares, ela é a igreja de Cristo. Deu para entender? E o quarto pilar aqui da característica, da natureza da igreja, é que ela é, adivinha só? Apostólica. Entende? Então isso aqui, irmãos, são entendimentos que vêm lá dos concílios, dos pais da igreja, dos homens que deram a sua vida defendendo a fé e levando a fé adiante. Então podemos dizer assim, que nós nos deitamos sobre o sangue dos mártires, e esses mártires, eles defendiam essa ideia. Então nós não podemos mudar essa ideia. Então a natureza da igreja de Cristo é una, santa, católica e apostólica. Amém? Então, pegando o tema aqui da nossa aula, nós vamos nos ater na apostolicidade da igreja. A gente pode estudar a catolicidade da igreja, a santidade da igreja, a unidade da igreja. A gente pode fazer isso, é maravilhoso. Hoje nós estamos falando sobre a apostolicidade da igreja. Quem está comigo ainda? Amém. Está conseguindo entender? Está fazendo raciocínio? Tem dúvida, irmã? Tem dúvida? Não? Está entendendo tudo ou não está entendendo nada? Ah, bom. Né, irmão, se tiver dúvida, levanta a mão e vamos conversar sobre a sua dúvida. Você tem uma dúvida que eu não sabe responder. E às vezes algum outro irmão que está aqui com a gente sabe responder. Tá bom? Então vamos seguindo aqui. Levanta a mão aí se você estiver desesperado, tá? Essa doutrina histórica foi construída desde os pais da igreja, por meio dos concílios, desde a igreja fundada por Jesus Cristo, de várias falsas igrejas que traziam ensinos espúrios e enganavam a muitos. Então muitos começaram a se apresentar como igreja de Cristo, mas que não estavam embasados na doutrina dos apóstolos. Então, como que o povo pode saber que uma igreja é de Cristo, se essa igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos? Amém ou amém? Lembrando que esse é o tema, mas a gente pode falar sobre a catolicidade, sobre a santidade, unidade. Vamos falar sobre a figura do apóstolo? Ou a gente termina por aqui a nossa aula? Continua? Então vamos lá, dá tempo ainda, eu tenho meia hora aqui, vamos ver. Vamos falar sobre a figura do apóstolo, já que o negócio é polêmico, né? Pastor, já vamos para a polêmica logo, né? Uma grande discussão sobre a questão dos apóstolos, até mesmo dos dons. Nós vamos ter teólogos, por exemplo, que vão dizer sobre os dons que cessaram, são os cessacionistas.
os continuistas vão dizer que os dons espirituais seguem vigentes. Por exemplo, dons de falar em línguas, né? Dons de visão, dons de profecia. Existe essa grande discussão. Tem muito teólogo que fala que não existe, que esses dons acabaram, que esses dons foram lá em Atos, para aquela necessidade, que não existem mais esses dons. Da mesma sorte, da mesma feita, existem também aqueles teólogos, cientistas bíblicos, que vão defender que o dom apostólico cessou, parou, acabou com os 12 apóstolos de Jesus, e não houve outros apóstolos que não foram os 12 apóstolos de Jesus. Outros teólogos, doutores, professores, acadêmicos vão dizer que não, que segue em vigência o dom apostólico, e segue havendo apóstolos, como havia também aqueles que foram levantados pelo Senhor Jesus. Vamos mergulhar nessa discussão. Essa discussão, ela levanta muitas paixões, sabe, irmãos? Essa discussão, ela levanta muito questionamento, né? E às vezes algum irmãozinho, né? algum irmão, enfim, irmã, no afã de ser mais crente que o outro, no afã de ser mais fiel que o outro, acaba partindo até para afronta, muitas vezes para ofensa, né? Eu já vi irmãos conversando sobre algumas questões que não trazem, sabe, resultado, não trazem frutos de paz, não trazem frutos de justiça, e acabam perdendo a amizade, muitas vezes se afrontando um ao outro, e isso não é santo, né? Eu me lembro que no Instagram da Escola do Pregador, tá lá, né, na descrição do enfim, do quem nós somos e tudo mais, e tá lá, né, o meu nome, tá o AP de apóstolo, né? Eu fui ordenado apóstolo, então tá lá, né, Fernando Tamarini, apóstolo. E aí o irmão, ele escreveu assim, né, de maneira bem afrontosa, né? Com certeza viu Jesus face a face, com certeza tem autoridade para expulsar demônio e curar enfermo em si mesmo, com certeza. E aí ele colocou algumas coisas lá, e aí no fim ele fala assim: eu queria saber na Bíblia onde está dizendo que tem outros apóstolos que não os apóstolos de Jesus, né? Aí eu respondi para ele, irmãos. Ele falou para mim lá no Instagram, na escola, então eu tinha que responder, pastor. Aí eu disse para ele assim: irmão, que boa sua pergunta, aliás, é legítimo ter dúvida. Aí disse para ele, inclusive, numa das nossas aulas do módulo de liderança, eu tenho uma aula só sobre a apostolicidade da igreja. Então, se o irmão comprar a aula, se matricular e pagar, eu te ensino. Porque se o irmão perguntou, né, aonde que está e quer saber, eu posso te ensinar, mas o irmão tem que pagar, tá bom? Aí eu posso te ensinar, né? Então, irmão, às vezes nós entramos numa bobagem, sabe, de discutir, mas é porque tem, porque não tem, porque não é. Como disse Paulo, né? Digo eu e não o Senhor, né? Para mim, queridos, eu particularmente penso que cada um tem que andar na revelação que tem. Se você entende algo da parte do Senhor, mergulha, estude outras questões, porque de repente você pode acrescentar naquilo que você entende, talvez mudar algum pensamento para lá ou para cá, não tem problema. Mas afrontar o outro que tem uma outra fé, eu acho que não é o caminho para ganhar o outro. Se você entende que o outro está equivocado naquele pensamento, acho que a afronta é o pior caminho para você ganhar o outro, né? A melhor forma é você sentar e expor os seus pensamentos, e de repente ouvir os pensamentos do irmão. E talvez nós entendamos que todos os pensamentos são importantes, e que nós podemos aprender um pouco um com o outro e permanecer na nossa fé, ou evoluir a nossa fé. Esse é um adendo que eu faço aqui, uma fala pessoal, tá bom? Para que nós não entremos nessa questão nessas picuinhas que não trazem frutos de justiça, tá? É importante, interessante nós entendermos que essas paixões, elas precisam ser canalizadas para a busca do conhecimento. Então você tem lá, por exemplo, o batismo é por imersão ou por aspersão, né? Não tem essas discussões, né? Tem o batismo, você tem que mergulhar a pessoa, mas tem igreja que pega um copinho d'água e põe na cabeça da pessoa.
Irmão, se o cara entende isso aí, poxa, vai perguntar para ele vai ter a base dele. De repente ele te explica tão bem a base dele que você muda de ideia. Ou de repente você tem tanta fundamentação no que você pensa, no que você crê, que você mostra para ele e ele muda de ideia. Ou de repente os dois estão tão bem fundamentados que ninguém muda de ideia, mas todo mundo está seguindo a Jesus Cristo e buscando o caminho mais excelente. Amém ou não, amém, irmãos? Então nós precisamos ter essa noção, tá bom? E aí, acerca desse irmão que perguntou lá no Instagram, eu queria saber aonde que a Bíblia fala que tem apóstolos fora dos apóstolos de Jesus, Então vamos ver alguns textos. Por exemplo, Atos, capítulo 1, se você quiser abrir ou anotar no seu caderno, eu vou ler os textos, tá bom? Atos 1, 24 e 26 diz assim, Atos 1, do capítulo 1, do 24 até o 26, assim: e orando disseram, tu, Senhor, conheces do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. Lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, os próprios apóstolos elegeram Matias para o lugar de Judas que se matou. Aqui um bom exemplo de um texto bíblico que fala de outros apóstolos que Jesus não elegeu. Se a pergunta Jesus elegeu apenas os 12, só os 12 são apóstolos? A resposta Matias não era um dos que Jesus elegeu. Durma-se com esse barulho. Você quer mais? Atos 14 diz assim, esse texto aqui é fundamental. Diz assim: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Aqui, Paulo e Barnabé estavam em missão, e quando eles entraram num determinado lugar, aquelas pessoas começaram a adorá-los, e a chamá-los pelo nome de alguns planetas, que era ali aquela cultura e tal. E eles então se desesperaram, rasgaram as suas vestes, no meio, falando: não, nós somos iguais a vocês, todo o poder é de Jesus Cristo e tal. E eles levaram aquelas pessoas para a base da igreja, que era Jesus Cristo, e jamais um apóstolo, mas Jesus Cristo. E o texto vai dizer que esses dois eram apóstolos. Olha, ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo. Pronto, Barnabé não estava nem na eleição dos 12 apóstolos de Matias, quando elegeram Matias, e agora ele é contado aqui como apóstolo. Então pronto, tem outros apóstolos. Vamos sair dos evangelhos. Romanos capítulo 7, carta doutrinária. Alguém vai dizer que o livro de Atos não serve como doutrinamento, porque o livro de Atos ele é um livro histórico que mostra o que aconteceu com aquela igreja. É isso que muitos teólogos vão dizer, e que as cartas sim são livros doutrinários para a igreja. Tudo bem, vamos para uma carta doutrinária. Romanos capítulo 16, versículo 7. Saudai, Paulo está dizendo, saudai a Antrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Bom, você sabia que existiu aqui o apóstolo Júnia? Ou o apóstolo Andrônico? Né? Mas quem disse isso não foi o apóstolo Tamanini, foi o apóstolo Paulo. Puxado, né? Ouvir uns trem, né? Calma lá, irmão. Não desespera, não. Não sai, tranca a porta, irmão. Deixa ninguém sair correndo. Calma lá. Vamos construindo o nosso pensamento aqui devagarzinho, sem pressa. Nada é novo. Nada é novo.
Eu comecei falando que muitas vezes nós achamos que esse mover apostólico, esse negócio é uma visão nova que veio para deixar moderninho. Nada é novo. Salomão disse isso, Eclesiastes 1:9, ele disse assim, nada é novo, nada é novo. Tudo que há, um dia já houve, já nada é novo. E essa discussão nós vamos ver ela acontecendo desde a antiguidade. E é interessante nós vermos essa discussão. Tem apóstolo ou não tem apóstolo? Os 12 eram os únicos apóstolos ou tinham outros apóstolos? É interessante porque o próprio apóstolo Paulo já passa por isso, por essa discussão. Alguém vai olhar, por exemplo, como aquele irmão que foi lá no Instagram da minha escola e questionou, né, a minha ordenação apostólica, né? Quero ver, não sei o que, papapá. Mas olha só, que honra para mim, porque o apóstolo Paulo passou por isso também. Olha o que ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 1 e 2. Olha só. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu Jesus Cristo, nosso Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor? Aí verso 2 fala assim, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Veja que o apóstolo Paulo já sofria isso. Tá ouvindo falar desse Paulo que anda por aí, não é apóstolo coisa nenhuma. E aí vem Paulo na carta aos Coríntios e fala assim, bom, para eles eu posso não ser apóstolo, não tem problema, é isso que Paulo está dizendo. Se eles acham que eu não sou apóstolo, não tem problema, irmão, mas para vocês que acham que eu sou apóstolo, então tá bom, então eu sou apóstolo para vocês. Porque, irmãos, no fim das contas, ninguém quer que você olhe para o apóstolo. O que se quer é que olhe para Jesus. E um verdadeiro apóstolo está preocupado se você está olhando para Jesus. Amém ou não amém? Posso? Aí, fazer mais uma pergunta? pode. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas para o senhor. Vamos lá. A primeira concernente aqui a Romanos 16, 7, está escrito aqui, ó, saudai a Adrônico e a Júnia. Esse Júnia aqui seria uma mulher. Pode ser, tem essa discussão. Por sinal seria eu, né? Tem essa discussão, né? Eu posso falar, por exemplo, salde ao Florisvaldo e ao André, ou e a André. Né? Esse pode ser usado em algum contexto. Tem essa discussão, que alguém vai defender justamente isso. No caso, ela seria uma apóstola. Seria uma apóstola. Ainda tem essa questão, que alguém pode discutir isso. Júnia poderia ser uma mulher, né? Então pode ser. Prosseguindo. Meus parentes e companheiros na prisão, aos quais se distinguiram entre os apóstolos. Ele não estaria falando assim acerca dos 12 apóstolos? Ele está dizendo, pode ser acerca dos 12 ou de tantos outros, sim, mas eles se distinguiram, né, naquele colegiado, entre os apóstolos. Tipo assim, o Neymar se distingue entre os jogadores, entende? Então há um colegiado e aqueles que se distinguem dentro desse colegiado, né? Ele não está dizendo, por exemplo, o Neymar se distingue entre as pessoas, ou entre os médicos, ou entre... quando ele coloca aqui, se distingue entre os apóstolos, ele está apontando para o colegiado de apóstolos. Então, naquele colegiado se distingue entre eles. A segunda pergunta. O senhor falou acerca dos dons. Uma parte alega que isso foi somente entre os apóstolos e outros que deram continuidade. Isso. Qual seria a visão do senhor? Irmão, eu sou um bom pentecostal, né? Eu sou um bom pentecostal. Então, assim, o meu entendimento é que se deixar a oração solta, amém, o negócio vai virar madrugada. Essa é a minha visão particular, não sei a visão de alguns outros irmãos. Tá bom? Uma situação de traduções. Traduções. Também traz a Nova Almeida atualizada diz assim: salvem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Não está aqui nessa versão. Também. Andrônico e Júnias. Não é nem Júnia, é Júnias. Júnias. É o nome de uma pessoa. É o nome de uma pessoa. Andrônico já fez, Júnias, mas fez.
discussão muito séria se já haveriam apóstolas naquele tempo, né? E eu não, irmãos, de verdade, eu não me lembro como que é a tradução da palavra apóstolo, né? Para o feminino. Me parece que não há tradução do apóstolo para o feminino. Por exemplo, no próprio espanhol, apóstolo é apóstolo, e apóstolo no espanhol é apóstolo para homem e para mulher. Não tem apóstola em espanhol, né? No português a gente tem essa questão, né? Apóstolo no original no grego apóstoles, né? Após é um prefixo que significa vindo de, stoles significa indo para. Daí vem essa ideia daquele do id, né? Então apóstoles, ele vem de algum lugar indo em missão para outro lugar, né? E isso também vai trazer essa ideia de função, tá bom? E a gente já vai falar dessa questão sobre a essência e a função, tá bom? Irmão, era isso? Vamos lá? Então vamos seguindo. Existe um texto que não é bíblico, quero deixar claro aos irmãos, não é um texto bíblico, mas é um texto que tem embasado muita... É um texto histórico que traz muito embasamento doutrinário, tá? Esse texto é o texto de Didaquê, e eu trouxe a minha Didaquê. Esse texto aqui, da Didaquê, ele é um texto que alguns historiadores vão dizer que esse texto é do 1º século. Alguns vão dizer que não, que é do 2º, 3º século. Alguns historiadores vão dizer que a Didaquê talvez tenha sido vista, lida pelos próprios discípulos de João, que João morreu com 100 anos, né, praticamente, sei lá, morreu no fim do 1º século. E é possível que João tenha, ou muito mais provável que alguns de seus discípulos diretos tenham tido contato com esse texto, mas reafirmo para que não haja polêmica, tá bom? Esse texto não é canônico, não é Bíblia, tá? Não é texto considerado sagrado, mas é um texto histórico dos primeiros séculos que contam aquilo que os líderes da igreja faziam, tá bom? Como que eles lidavam com as questões. Essa é a Didaquê. Irmão, isso aqui você baixa de graça no Google, tá? Coloca lá, baixar Didaquê, você vai baixar em PDF, tá? Essa aqui mesmo que eu tenho impressa, eu ganhei de graça. Eu comprei numa promoção, eu comprei uma Torá para os meus estudos de hebraico, enfim, da Torá em si. Comprei a Torá e não sou bobo nem nada, peguei na promoção uma Didaquê. Então a Didaquê eu ganhei, né? Eu confesso que eu peguei a promoção muito mais por causa da Didaquê do que da Torá, mas estava barato e a gente não pode perder a chance de comprar um livro, tá bom, irmão? Nunca perca a chance de comprar um livro, tá? Então eu comprei essa Didaquê. E eu quero ler uma Didaquê. A gente não fala capítulo, tá? A gente fala Didaquê. A palavra Didaquê, quem estuda pedagogia, ou quem transita na área da pedagogia, já ouviu falar de Didaquê. A palavra Didaquê significa pedagogia. Assim, numa tradução livre bem simples, já no fim de toda a transliteração e tradução, é pedagogia, é ensinar, tá bom? Didaquê é o jeito que se ensina, tá? No fim da linha aí das traduções. E a Didaquê 11 fala assim, deixa eu abrir aqui. Didaquê 11, eu vou pedir para o pastor Florisvaldo ler para mim. Essa aqui é Didaquê 11, aqui em grego, aqui em português. Lê para mim, por favor, Didaquê 11, o versículo 4 e o 5. Vocês querem que eu leia em grego ou em português? Vocês não vão entender. Não é que vocês não falem grego, é que eu não falo. Então, se eu ler em grego, vocês não vão entender. 4 e 5? 4 e 5, por favor. Receba cada apóstolo como ao Senhor. Ele não deverá ficar mais de um único dia ou 2, se necessário, mas se ele ficar durante 3 dias,
então é um falso profeta. Aí, obrigado. Isso aqui é uma diretriz da Didaquê. É um texto da Didaquê, que está apontando o quê? Como que as igrejas devem receber os apóstolos, como que as igrejas devem agir com os apóstolos, quando os apóstolos forem na sua determinada igreja, né? E aí tem toda uma forma de tratar, toda uma forma de fazer, fala sobre ofertas, fala sobre a liberalidade da igreja, fala sobre plantação de igreja, fala de tudo aqui como deve ser. Isso aqui era a doutrina e a cultura da igreja do segundo, do terceiro, do quarto século. Está aqui. Então, o que eles estão falando? Receba a cada apóstolo como ao Senhor. Fazendo uma alusão ao texto em que o apóstolo Paulo fala, e nós já estudamos esse texto, né? Que nós não fazemos como para o homem, mas fazemos para o homem como ao Senhor. Lembra disso? Que às vezes a gente fala aquilo, né? Mas eu não faço para homem, eu faço para Deus. E o texto de Paulo não fala isso. O texto de Paulo fala assim: faça para o homem como se você estivesse fazendo para o Senhor, né? E aqui a Didaquê está dizendo: receba os apóstolos como se estivesse recebendo o Senhor. E aí ele dá uma grande direção, porque ele fala assim: existem falsos profetas. E eu acho interessante porque ele começa chamando de apóstolo e termina chamando de profeta. E isso vai nos trazer um outro entendimento muito importante, que eu já vou trazer para vocês, que é a questão da função apostólica, e quem são esses apóstolos, e como agem esses apóstolos, embasados nessa doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Deu para entender, irmãos? Vocês entenderam claramente que esse texto aqui não é texto bíblico, né? Didaquê não é texto bíblico, mas é um texto com alta autoridade histórica. Amém ou amém? Assim como você pode ler Flávio Joséfo, né, a história dos hebreus, que é da Assembleia de Deus, né? A autoridade de tradução de Flávio Joséfo, que foi um historiador do primeiro século, é da Assembleia de Deus. É um livrão, né? Mega master, difícil de ler, irmãos. Pensa num livro difícil, tenso, né? Mas o que acontece aqui? Não é um texto bíblico, mas tem autoridade histórica. Ele conta aquilo que ele estava vendo ali. Deu para entender ou não? Então, irmãos, aqui estão os apóstolos apresentados, né? John Stott, vocês devem conhecer John Stott, grande pregador, falecido aí há pouco tempo, né? John Stott, ele avivalista, evangelista, enfim, um dos grandes nomes da grande expansão do Evangelho e tudo mais. Ele diz assim no seu livro Sinais de uma Igreja Viva, para nós não ficarmos aqui só na minha palavra ou na minha interpretação sobre algum livro, algum texto. Ele diz assim, Sinais de uma Igreja Viva, de 2005, página 18. John Stott diz assim, abre aspas: existem líderes, bispos, evangelistas, pioneiros, missionários, plantadores de igreja, aos quais podemos nos referir como ministros apostólicos. É válido dar-lhes o qualificativo de apóstolo, adjetivo. Também não lhes cabe o título de apóstolo substantivo. Ele segue no livro dele, eu super indico você comprar esse livro e ler, porque é extraordinário. Eu li esse, é um livro pequenininho, são 70 páginas. Eu li numa madrugada, irmão, e no outro dia eu fiquei o dia inteiro chorando, só não consegui. Assim, eu estava no trânsito com a minha esposa, indo comprar umas coisas, e meu olho não parava de chorar, assim, a gente comprando os negócios. E ela falou assim: tá com o olho irritado, que você não dormiu a madrugada? Eu falei: não, meu bem, meu olho está chorando sozinho. Passei uma madrugada sentado com Jesus, lendo John Stott. Extraordinário livro, super indico. Sinais de uma Igreja Viva, John Stott. O que ele está dizendo aqui? E nisso eu concordo com ele, assim, integralmente. John Stott está dizendo assim, ele faz uma brilhante separação entre os apóstolos de Jesus e os apóstolos outros, que se seguem dentro do dom apostólico. Tá? E isso aqui é que é uma grande chave que nós precisamos entender, irmãos. Existem alguns irmãos que são ordenados ao apostolado e acham sim, talvez
por arrogância, ou talvez por falta de conhecimento, eles acham que eles são apóstolos que têm a mesma autoridade que Pedro, que Tiago. Não tem. Por quê? Porque nós não estamos falando da substância, do substantivo apóstolo. Quando Jesus ele chama esses apóstolos, ele está lançando sobre eles uma responsabilidade de transmitir a doutrina da sua igreja. Então esses apóstolos, tem um amigo meu que ele diz assim, eu acho muito forte a fala dele, ele fala assim: irmãos, aqueles homens, eles não liam a Bíblia, eles eram a Bíblia, entende? Hoje nós lemos eles. Abre lá a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, é o que? É aquilo que Pedro falou. Pedro não leu isso, ainda que, claro, obviamente, muitas vezes eles citam o Velho Testamento, que era a Bíblia que se tinha. Amém ou amém? Obviamente que eles estavam embasados em Cristo, porque Jesus é a base, o apóstolo algum é a base. Tá bom? Vocês entenderam isso, né? Mas esses homens falaram, e o que eles falaram é doutrina para nós hoje. Deu para entender? Então esses homens chamados por Jesus, esses homens, eles, o John Stott, ele resguarda com esse entendimento do apóstolo substantivo, aquele da substância apostólica, ele dá a esse apóstolo todo o respaldo para que eles pudessem falar a palavra de Deus, que é santa, eficaz e eterna. Então esse apóstolo, ele é um apóstolo que apenas Jesus pôde lançar nele essa condição. Os outros apóstolos, Barnabé, Júnia, né, o Andrônico, né, os outros apóstolos, o Tamanini, os outros apóstolos não têm essa autoridade. Eu não posso chegar aqui e falar: olha, irmãos, porque eu sou apóstolo, então estou dizendo aqui, que eu trouxe aqui o meu livro. Está aqui. Eu não posso falar para você: olha, eu como apóstolo, eis aqui a palavra. Não posso fazer isso. Tem um pessoal de uma determinada igreja, que nós consideramos seita, que chamam a fundadora dessa igreja, os livros dela, eles chamam de palavra de Deus. Está errado, porque não é uma doutrina apostólica. Então foge da natureza da igreja, por isso que nós chamamos de seita. Eu não vou falar aqui, porque na última vez o irmão falou para mim que ia cortar a piadinha sobre a santa, e não cortou. Então não vou falar que igreja é. Estou brincando mesmo. Mas é verdade. Tá lá, a Ellen White, exatamente. A Ellen White, os discípulos dela lá da Adventista, da Igreja Adventista, eles chamam os livros dela de palavra de Deus. Então, assim, é muito complicado isso. E John Stott fala isso, ele fala assim: olha, os apóstolos de Jesus, eles são substantivos. Os apóstolos outros é um qualificativo, é um adjetivo, ou seja, é um irmão que ele chama de, olha só, ele fala que são líderes, bispos, evangelistas, pioneiros, missionários, plantadores de igreja, que podem ser chamados de apóstolos, como um adjetivo, ou seja, eles transitam dentro de uma missão apostólica, por isso eles são honrados com a nomenclatura apóstolos. E John Stott estabelece isso aqui no seu livro. Deu para entender, irmãos? Quem entendeu isso aqui? Isso aqui é importante nós entendermos. Muita gente não sabe disso, muitos apóstolos, infelizmente, não sabem isso, né? Irmãos, o tempo acabou. Eu trouxe para vocês o credo apostólico, eu trouxe para vocês a fundamentação e o que é o trabalho do apóstolo, mas eu preciso de mais 30 minutos, então acho que é muito tempo. Então acho que a gente pode parar, né? Ou a gente segue. Da outra aula. Pode ser? Podemos retomar na outra aula? Ou a gente, então vocês falam: esse negócio essas coisas bestas que esse cara está trazendo aí, vamos tratar de outro assunto. Ou a gente segue na próxima aula? Para mim, não tem problema. É válido continuar. É válido continuar, né? E assim, se eu tivesse no finalzinho, irmãos, eu pediria mais 10 minutinhos, mas 10 minutos não vai me resolver. Eu já pedi, né, para os irmãos, 5 minutos, 10 minutos, a gente já atrasou um pouquinho para terminar a reunião e resolveu porque terminou o assunto. Mas, irmãos, é muito importante nós tratarmos com bastante cuidado
cuidado, bastante cautela para entender tudo isso. Então, na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre, nós vamos destrinchar para você, destrinchar é um termo, precisaria de mais tantas aulas, mas nós vamos trazer para você a fundamentação da doutrina dos apóstolos. Então eu falei para você que os apóstolos doutrinaram a igreja, que são os evangelhos, os ensinamentos que eles trouxeram acerca de Jesus, certo? Amém ou amém? E essa doutrinação tem um documento. E nós conhecemos esse documento, sabe aonde que nós conhecemos esse documento? Quando a gente estava com medo, na casa da avó. Eu vou falar isso aqui só para você não faltar, tá bom? Na aula que vem, tá bom? Quando a gente estava com medo, acordava de madrugada na casa da avó, chorando, que teve um pesadelo, e a avó vinha para a gente e falava assim: calma filho, calma, vamos rezar, acende uma vela para o anjo da guarda. Quem já teve isso aí com a avó? Assim, não? Quem já teve isso aí com a avó? Só eu? Ah, que glória. Aí, ó, mas viu lá atrás também. Irmão, vó era assim. Vó, você falou que estava com medo, acende a vela para o anjo da guarda e reza o Pai Nosso, né? Mas quando o negócio era feio, irmão, não sei com você, mas comigo, quando a coisa era feia, pastor, a avó falava assim: nós vamos fazer a oração do credo. E eu ficava com mais medo da oração do que... irmão. E aí, meu irmão, nós vamos entender o que esse negócio do credo tem a ver com a doutrina dos apóstolos. Tinha o terço, né, pastor? Tinha o terço. O terço também. Você sabe o que é o terço, irmão? O terço é um terço. Não é piada, é verdade. O terço é porque os pastores de ovelhas, eles tinham um cordão, um número exato de contas, chamava conta, aquelas bolinhas, para ir marcando as ovelhas que iam entrando. Só que aquilo era um negócio muito grande por causa dos rebanhos. Então, eles tiveram a ideia de dobrar isso em 3 partes. Então, aquelas contas, eles não tinham mais inteiras, eles só tinham um terço. Passei a vida rezando terço e não sabia disso. É isso aí, irmão. Quem me falou, eu não estudei academicamente isso aí, tá? Isso aí foi numa aula de catequese, foi um padre que ensinou acerca disso aí. Meu irmão, eu já fui coroinha de igreja católica, tá? E quando eu conto esse meu testemunho, eu costumo dizer nessa parte que eu fui coroinha de igreja católica, mas nunca fui bulinado. É bom deixar claro, tá bom? Irmãos, é verdade, irmãos, glória a Deus, né? Queridos, então terça-feira que vem a gente retoma. Pastor Florisvaldo, se me der a autorização, eu gostaria que os irmãos assinassem para mim essa lista de presença. O pastor Florisvaldo tem anotado, né, os nomes? Tá, o que eu queria que vocês fizessem? Escrevessem aqui o nome direitinho, completo, de maneira que eu possa entender. Se alguém escrever em língua estranha, eu não consigo ler língua estranha, tá? Por quê, irmãos? Porque desses nomes aqui nós vamos fazer o certificado de conclusão do curso, tá bom? Então, se você escrever seu nome sem acento e depois falar: ah, mas o meu nome tem acento, eu vou escrever do jeito que apareceu lá, tá bom? Se o teu nome for esquisito, não vou nem questionar, eu vou escrever do jeito que está lá, tá bom? Então escreve direitinho para eu conseguir entender. Nessa lista de chamada, eu peço aqui o número de WhatsApp. Se você não quiser pôr, não precisa colocar. Quem colocar, eu vou... Por que eu peço? E aí já vou dizer para você. Eu vou colocar você que quiser. Apóstolo, eu quero. Então você põe o seu WhatsApp lá. Eu vou colocar você no grupo de WhatsApp da Escola do Pregador. Tá bom? Nesse grupo de WhatsApp, é um grupo administrativo fechado. Ou seja, é aquele grupo que ninguém pode mandar mensagem, tá? Então ninguém manda bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? É um grupo de comunicação da escola. E nesse grupo, irmãos, a gente coloca os cursos que estão abrindo para você se matricular, que não são apenas esses que nós estamos dando aqui, mas nós colocamos muita coisa boa lá também. Quando a gente vai ter um simpósio, quando a gente vai ter um debate sobre algum assunto, enfim, ali a gente coloca a inscrição. Se você tiver interesse, clica na inscrição, vem para mim, aí eu chamo você no particular, tá bom? Ninguém fica ali naquele grupo batendo papo, nem mesmo: irmãos, quem quer ir para tal lugar? Ah, eu quero. Não, eu coloco a comunicação e o link.
Se você clicar no link e preencher, vem para mim. Quando vem para mim, eu te chamo no particular e a gente segue a organização, tá bom? É assim que a gente trata ali com o grupo da escola. Ah, não, eu não quero, só aqui mesmo, tal, tá ótimo, não tem problema, coloca o seu nome direitinho e não precisa pôr o seu WhatsApp. Quem colocar o WhatsApp eu vou acrescentar lá, tá bom? Aí tem assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Isso aqui são os dias do curso desse primeiro módulo. Eu gostaria que você, se você se lembrar, faz, sabe, chamada de professora? Põe o pontinho para presença e o Fzinho para falta. Se você se lembrar quando você veio... Só uma pergunta. Teve dias que eu não consegui vir, mas eu assisti através do YouTube, é válido? É válido. Assisti todos, igual estou cobrando minha esposa, vai assistir o... Olha lá. Tá bom? Então, se você... Irmão, isso aqui é que nem aqueles negócios do governo, é autodeclaratório. Ninguém vai lá verificar se você veio ou não veio e tal, mas coloca aqui, tá bom, a presença. Algum irmão que não estiver aqui, depois nós vamos fazer o cruzamento com a lista que o pastor Florisvaldo tem e eu vou saber quem a gente vai fazer o certificado e tal, para a gente poder ir organizando. Tá bom, irmãos? Então eu vou passar aqui, sei lá, mais 10 minutinhos, todo mundo faz isso. Tem 4 folhas aqui, acho que dá para dividir, né? Não sei como que o pastor pode me ajudar. Queridos, eu também quero fazer um merchan, porque eu não sou bobo nem nada, né? Na verdade, alguns irmãos pediram, a gente até deu alguns exemplares em e-book, né? Para alguns irmãos ganharam, né? Em alguns momentos a gente ofereceu aqui, alguns irmãos ganharam. E a editora me mandou já os livros físicos. Tudo isso, inclusive, que nós estudamos hoje, está aqui nesse livro. Nós falamos sobre a Bíblia, falamos sobre a liderança, falamos sobre todos os assuntos que nós tratamos aqui. Está aqui nesse livro Liderança Inteligente, a vida prática do líder cristão. Esse livro custa R$28. Você não compra uma pizza por R$28 e ele vai te alimentar bastante, tá bom? E não contém glúten. Então é verdade, irmão, pizza contém glúten, tá bom? Então vai te alimentar bem. Se você desejar, estão aqui os livros e vai ser uma honra para mim se você se interessar pelo nosso material, tá bom? Tem bastante, ninguém vai ficar sem, se alguém quiser vai, tá bom? Queridos, Deus abençoe, obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês, por essa aula maravilhosa, uma aula proveitosa. E terça-feira que vem a gente está de volta. Pastor Florisvaldo, obrigado.